Fala galera, estamos aqui ao vivo, diretamente eu do Rio de Janeiro, Christian Washburger, diretamente do Rio Grande do Sul, começando o episódio. Qual é o episódio do Lembrete Racional, Cris? 5, uma mão cheia. Quinto episódio. Galera, muito feliz aqui com o andamento desse projeto. Eu não vejo algo sendo feito no Brasil com tamanha robustez e fico muito feliz aqui de saber que eu sou a pessoa que estou aprendendo mais aqui, porque o Christian, a cada semana, traz uma pedrada cada vez maior. Para quem não me conhece, eu sou Ulisses Dias, sou mestre em finanças, sou analista certificado, pai da Olivia, marido da Rayana, e invisto há 25 anos e tenho 40 mil alunos aí que eu amo demais, cada vez mais a serviço do reino, aqui para falar de investimentos, falar de Deus também. E a espiritualidade é tão importante quanto ficar rico pra caramba, é bom ter os dois. E Christian, se apresenta aí e fala pra gente o que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Lembrete Racional. Meu nome é Christian Washburger, sou gestor de investimentos. Estou no mercado aí há 5, 6 anos já, comecei em 2018, tenho 22 anos atualmente. Então, a gente está hoje no quinto episódio, a gente vem falando, né, sobre muitos conceitos de finanças clássicas, dando uma pincelada em finanças comportamentais. E hoje a gente vai aprofundar mais na história do beta baixo, da anomalia da baixa volatilidade, né, como alguns chamam. A gente fez aqui um estudo, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. A gente vai ver quais foram os resultados, quais as conclusões a gente pode tirar disso. E também trouxemos aqui alguns artigos acadêmicos para a gente debater e mostrar por que que existe, né, essa anomalia do beta baixo, por que existe essa anomalia, né? O que que é uma anomalia? A gente espera que as ações mais arriscadas, elas entreguem o maior retorno que as ações de beta baixo, que são as mais conservadoras. Só que quando a gente olha, né, uma amostra de tempo, né, a gente percebe que ocorre o contrário. As ações mais conservadoras, elas batem as ações mais arriscadas. Então a gente vai falar sobre isso aqui nesse quinto episódio do Lembrete Racional. E vamos retroceder aqui um pouquinho para quem está chegando pela primeira vez aqui nesse ambiente. O beta, pessoal, ele é um fator de risco. E dentro do que a gente fala de investimentos, a gente tem a parte racional dos investimentos e a gente tem a parte comportamental. Então, o beta ele está no horizonte, no lado das finanças racionais, que foram fundadas lá a partir do artigo Portfolio Selection do Harry Markowitz, onde ele fala que risco no mercado financeiro é a variância, o desvio padrão. A partir disso, um outro acadêmico chamado William Sharpe, ele desenvolveu uma visão de que existem riscos diversificáveis e riscos não diversificáveis no mercado, e o beta é uma medida de risco, ou seja, quanto maior o beta, maior o risco, e como o mercado é racional, quando eu corro mais risco e quando eu assumo mais risco, eu tenho que ganhar mais dinheiro. E aí, por um outro lado, a gente está falando agora do que o Christian trouxe de assunto, que na prática a gente vê em períodos um pouco mais extensos, a gente tem os betas baixos tendo um maior retorno, né? E aqui eu vou trazer uma visão do mercado brasileiro. A gente tem um investidor que é uma referência nacional, o Luiz Barsi, deve estar aí com seus 86 anos, se eu não me engano. E o Barsi, ele tem um acrônimo famoso, eu não sei se foi ele que desenvolveu ou foi a equipe de marketing liderada aí pela filha dele, a Luiz Barsi, que eu respeito muito tecnicamente, e só tenho coisas boas para falar, que é o BEST, né? Falar então de setores de bancos, elétricas, seguradoras, saneamento e telecom. E o que é o BEST? São setores onde normalmente as empresas elas têm uma volatilidade menor, ou seja, tem um beta menor. Então, a gente vê como a gente tem prática disso, que às vezes não é teorizada tecnicamente do jeito que a gente traz aqui o assunto, muito bem sucedida, né? Então, continua aí, Cris, mostra aí esse estudo que você Exatamente, né? fez. Aí a gente já debateu um pouco de que existem alguns autores que falam, ó, as ações de beta menor não é nenhum presente, elas te dão um retorno maior. Elas simplesmente têm exposição a outros fatores, né? Muitos falam que o CAPM ele é um modelo falho, né? Ele não é robusto em explicar os retornos das carteiras, né? Então, vou começar mostrando aqui um primeiro artigo, tá?
quem mais defende atualmente a ideia de reconhecer a baixa volatilidade como um fator é esse holandês aqui, o Pim van Vliet, tá? Ele é um holandês, ele é gestor lá da Robeco Quantitative Investments, tá? Cara que muito interessante, tem artigos muito interessantes, tá? O mais recente deles é esse aqui, ó, revisitando o efeito da baixa volatilidade, tá? Aqui nesse artigo, ele mostra novamente, né, de que historicamente, nos principais mercados de ações globais, as ações de beta baixo elas superam as ações de beta alto, tá? E isso não pode ser explicado por fatores como valor, lucratividade, rentabilidade, né? Fazendo aqui uma oposição ao que outros autores dizem, né, que o retorno das ações de beta baixo ele é explicado por outros fatores como valor e a lucratividade, principalmente, né? Ele aqui, ele defende o investimento em baixa volatilidade por alguns motivos. O primeiro é que uma estratégia que foca em ações de baixo beta, baixa volatilidade, tá? Ela tem uma baixa rotação. O que é uma rotação baixa? Muda muito pouco os ativos com o passar do tempo, tá? Então aqui, como a gente está trabalhando de forma quantitativa, né, a gente sempre vai mapear um grupo de ações para comprar, para se expor ao mercado. E esse grupo de ações ele tende a mudar menos do que outras estratégias, como é o Momentum, né? O Momentum ele é uma estratégia que é bastante lucrativa, mas a rotatividade é muito maior. Por ter uma rotatividade maior, você também tem custos de transação que são maiores, né? Então, a estratégia de baixa volatilidade, ela tem uma rotatividade menor, o que implica em custos de transação menores também. E é também uma estratégia simples de executar. Por quê? Porque você está olhando somente para o beta. Você pode calcular isso no Excel. Você não tem que olhar DRE, balanço, você não está olhando nenhuma métrica contábil para chegar no beta. É apenas uma medida estatística, tá? Por isso que ele defende o investimento em baixa volatilidade, tá? Algo importante que o Uli acabou de falar também, que as Mostra aí a ações, sua imagem para a gente, por favor, Cris, só para eu adicionar uma claro, coisa. É importante a gente entender essa diferença aí sensível que o Cris falou sobre estratégias onde você mexe pouco no teu portfólio, como as estratégias de baixa volatilidade, low beta, e as estratégias de momento onde você tem um movimento maior, porque a gente tem um viés emocional que é a manutenção do status quo. E eu, como aqui já tive a oportunidade de fazer mais de 500 consultorias individuais, eu vejo que algumas pessoas são mais inclinadas a manter do jeito que está e outras pessoas são mais inclinadas a se mexer. Então, aqui, a gente entende que é muito importante que você conheça o teu perfil emocional para que você saiba qual estratégia encaixa em você. Pode continuar aí, Cris, desculpa. exato. As estratégias de baixa volatilidade, como você vai focar em empresas aí de beta menor, menor do que um, né? O que acontece? Quando o mercado subir, essa carteira tende a subir menos do que o mercado, que o beta dela é mais baixo. Agora, no mercado, né, de alto, de baixa, aliás, essa carteira tende a cair menos do que o mercado. Então você vai ter no mercado de alto o que é acontecendo? Aquelas empresas de beta alto, empresas especulativas, né? Elas vão estar subindo muito. Aí você tende, né, a se sentir mal. Pô, eu tô com um monte de ação na carteira e eu tô subindo menos do que o mercado. E, né, olhando o mercado americano, principalmente, o mercado ele está, na maior parte do tempo, subindo. Então, isso vai implicar que em longos períodos de tempo você vai estar abaixo do mercado. Só que quando tiver as grandes quedas, você vai estar protegido. Aí, uma lição muito importante, né, é que a gente deve evitar as grandes quedas. As grandes quedas é que destroem o capital ao longo do tempo, né? Isso que a gente deve evitar a todo custo. Uma outra observação importante que o autor traz no artigo é que os hedge funds eles apostam contra a anomalia da baixa volatilidade. Porque pensa, um argumento meio lógico, né? Não é certo, atrativo você vender a cota para o cliente dizendo, ó, a gente vai ter que ir longos períodos de tempo com um retorno abaixo do benchmark. É uma estratégia chata. É assim, focada realmente a longo prazo. Por isso que não se torna atrativo e acaba não justificando, né, cobrar os 2% de taxa de administração mais 20% de performance. Porque o cara que vai investir nesse fundo, ele quer o quê? Performance, 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 que é retorno rápido, retornos altos. Tá? E numa estratégia de baixa volatilidade, muitas vezes você não vai ter isso. O retorno ele vai ser consistente, mas devagar, né, ao longo do tempo. Você vai ter períodos de alta, onde a carteira não vai subir tanto, mas os períodos de queda que vai surgir
a verdadeira vantagem você seguir, né, esse tipo aqui de estratégia. Quem gosta de futebol vai conseguir entender isso, que o que ganha campeonato não é um bom ataque, sim uma boa defesa. É exatamente essa filosofia que os investidores de low beta acabam acreditando. Uma vantagem que você aí que é pessoa física e é investidor e não vende a tua cota para ninguém, não tem pressão por resultados, você tem sobre a indústria financeira é que você não sofre a pressão de ter que gerar resultado todo trimestre de maneira positiva. Então, isso aí que eu vejo as pessoas falarem que o mercado dos tubarões, as sardinhas só se dão mal, eu acredito que é exatamente o contrário. Quem tem menos capital, quem não tem essa pressão, quem está pensando em se aposentar, eu não acredito em aposentadoria, né? Mas ter uma longevidade, uma renda vinda do mercado, tem uma grande vantagem em relação aos gestores profissionais. E uma coisa que a gente vê também na prática, né? Que é importante a gente determinar qual que é o período que você quer ter uma rentabilidade acima da média. Então, se você estiver buscando movimentos de 3, 6, 9 meses, eu continuaria apostando no beta. Mas quando você tem a vantagem competitiva de ter o longo prazo a teu favor, aí a estratégia low beta é a minha preferência. Continue aí, Cris. Exatamente. Compartilhar aqui mais um artigo, tá? Agora a gente vai falar sobre as ações de loteria. Acho que no episódio passado a gente chegou a comentar, mas aqui eu trouxe outros artigos, tá? O primeiro deles é esse aqui, do Nicholas Barberis, tá? O que que ele mostra aqui nesse artigo, tá? Que as ações de loteria, tá? Que são as ações que têm o beta alto, são ações que no passado recente tiveram movimentos de alta muito rápidos, movimentos especulativos. E aqui a gente pode dar alguns exemplos, né? Dois exemplos que me vêm à mente agora. Gafisa e Azevedo, duas ações aqui da Bolsa Brasileira que de janeiro de 23 até hoje tiveram ali mais de dois ou três movimentos de alta expressivo, tá? Num curto espaço de tempo. E esses movimentos eles não se sustentaram. Aí você vai, né, analisa uma amostra de investidores e o investidor pessoa física, o que que ele quer? Muitas vezes ele quer mudar de patamar de forma muito rápida. Então o que que ele faz, né? Ele vai olhar o gráfico daquela ação e vai perceber o seguinte, ó, lá em janeiro do ano passado, a ação subiu 100% em um mês. Vai acontecer de novo. Vou comprar. Essa é uma característica das ações de loteria. Uma outra característica, tá, é o preço nominal baixo. E aqui a gente tem um outro artigo que eu vou mostrar depois, que fala sobre isso, né? Então a gente tem uma pequena probabilidade de esse novo movimento ocorrer. Só que o investidor ele superestima essa pequena probabilidade, né? Mesma coisa da Mega Sena. As chances de a gente ganhar na loteria, acho que é 1 em 50 milhões, alguma coisa assim. Só que o cara que está lá sempre jogando toda semana, ele não consegue compreender que a chance dele ganhar é 1 em 50 milhões. Para ele é mais do que isso. E com ações funciona da mesma forma, de forma muito parecida. O segundo artigo que eu quero mostrar aqui, Só adicionar aqui uma visão, antes de falar disso, sim, Cris, deixa eu cortar aqui o compartilhamento para que a gente tenha a voltei. imagem clara das pessoas, né? Qual que é a mentalidade de quem não conhece a bolsa e entra na bolsa? A mentalidade dessas pessoas é que a bolsa é algo muito arriscado, que é um cassino. Por quê? Porque a notícia que sai, às vezes no Jornal Nacional, são esses movimentos hiperintensos aí de algumas empresas, tanto de alta quanto de queda. E como é que faz para que você tenha uma mentalidade como a minha e a do Christian e de outros investidores bem-sucedidos? A gente consegue ver que o mercado, na verdade, é o lugar menos arriscado de você colocar o teu dinheiro. Então, as empresas de beta baixo são as empresas que elas são a fundação da economia. A gente não consegue ficar sem energia elétrica. A gente não consegue ficar sem os grandes bancos. A gente não consegue ficar sem as seguradoras. A gente não consegue ficar sem as empresas de saneamento. Então, olhando do ponto de vista funcional, essas empresas
tem uma demanda inelástica. Essa é uma justificativa macro do porquê que isso acaba gerando um resultado. Essas empresas também estão dentro do ciclo de vida num estágio de maturidade na maioria das suas vezes, na maioria das vezes. Ou seja, as dinâmicas competitivas em cima desses setores são mais estáveis. E com isso, a gente conecta esse assunto com o assunto da semana passada dos dividendos. As empresas de baixa volatilidade, elas vão tender a distribuir grande parte dos seus recursos e ter uma estrutura de capital mais estável. Agora, para a gente trazer essa argumentação para o básico da economia, que é a oferta e demanda, como a maioria das pessoas que estão entrando na bolsa são jovens, estão conhecendo isso, elas geram essa demanda irracional por ações de loteria, a gente tem uma sobrevalorização desses ativos devido a essa demanda irracional. Eles, do ponto de vista de retorno e risco, estão desajustados. Por outro lado, as ações de baixo risco, de low beta, de baixa volatilidade, elas são muito boring. Ninguém quer ficar rico do dia para a noite comprando empresa de transmissão elétrica. Então, essas empresas, elas são subdemandadas, o que gera uma distorção entre retorno justo sobre risco. Então, essa explicação do básico da economia de oferta e demanda pode explicar também essa característica. E aí, o que a gente vê aqui como produtor de conteúdo é que quando a gente fala de dividendo, de fundo imobiliário, as pessoas se atraem muito por isso, por essa percepção da baixa volatilidade por fundamentos, de fundamentos de um imóvel. E qual que é o beta de um fundo imobiliário normalmente? Entre 0,3 e 0,4. Então, você consegue encontrar dentro do mercado de empresas, ações, empresas com características parecidas com o fundo imobiliário, mas que têm um potencial de crescimento diferente do fundo imobiliário, que é obrigado a distribuir 95% do seu lucro caixa. Desculpa aí, Christian, continua. Beleza. Então, pessoal, a gente vai voltar lá para o próximo artigo, que é este aqui, do Kumar, tá? O que que ele mostra aqui nesse artigo? Que os investidores eles têm preferência por ações de loteria. E essas ações de loteria, elas performam pior do que o mercado, tá? Aí eles fazem, né, definições sobre o que são ações de loteria. Eles também falam ações que no passado recente tiveram um movimento especulativo de alta. Essas ações também tendem a ter uma volatilidade alta. E essa volatilidade alta faz com que o investidor acredite que a probabilidade de ter um alto retorno é maior, só porque o papel tem um sobe e desce mais intenso. Preço nominal baixo, outra característica comum nas empresas de loteria. O cara ele associa o pagamento que ele faz lá pelo bilhete de loteria com o preço da ação. Então, sei lá quanto que é hoje um bilhete de loteria, 5, 6, 7 reais. Quais ações a gente tem aí cotadas a um valor próximo a isso? A gente vai olhar depois ali mais para frente, quando a gente for olhar as empresas, né, a gente vai ver que tem várias. Principalmente os setores que têm beta alto, né, que são o oposto àquilo que o Willi falou, que não tem uma demanda inelástica. Principalmente ali varejo, né, turismo, aviação. Esses são setores que historicamente, né, têm beta mais alto. Tá? Estão do outro lado, né, da baixa volatilidade. Outra constatação que ele faz aqui é a seguinte: os investidores, eles têm em média 4%, os investidores eles têm em média 4% da carteira em ações de loteria. Enquanto a gente analisar, né, o quanto que as ações de loteria elas representam do mercado de ações como um todo, isso dá 1%. Ou seja, eles têm uma sobreposição na carteira em ações de loteria. Essa aqui é uma outra, né, constatação muito interessante que eles fazem aqui. Aí a gente tem um outro artigo também que fala sobre a ilusão do preço nominal, tá, que vai ser disponibilizado, mas ele mostra basicamente o seguinte: a gente tem a ação A e a ação B. A ação A custa R$ 5. A ação B custa R$ 50. Aí eu pergunto, no mercado de alta,
qual dessas ações tem mais. Qual dessas ações elas tendem a subir mais? Ação A ou ação B? Somente o preço nominal não deveria nos dizer nada sobre qual ação vai subir mais. Mas, de forma subconsciente, a gente tende a achar que a ação mais barata, de preço nominal menor, tem mais espaço para subir. E aquela ação, a ação B que está custando já R$ 50, a gente acha que ela já foi de 5 para 15, para 20, para 30, que ela não tem mais espaço para subir. Isso é muito interessante. Uma outra constatação que eles fazem é a seguinte: quando ocorre o desdobramento de uma ação, por exemplo, aconteceu com o Banco do Brasil recentemente, custava R$ 58, caiu pela metade, né? Uma ação virou duas. Quando isso acontece, o mercado tende a aumentar a expectativa de retorno para essa ação. Já quando ocorre o movimento contrário, que é o agrupamento de ação, a expectativa de retorno ela tende a diminuir. Essa é uma outra constatação muito interessante que eles fazem. Acho que o mercado ele tem essa ilusão do preço nominal da ação, achando que aquelas ações de preço nominal menor têm maior potencial de retorno que as ações de preço nominal alto. Achei isso bem interessante. Perfeito. Galera, agora eu vou falar de um artigo em específico, que é um artigo que eu uso até para construir uma das carteiras recomendadas da mentoria Start Milionário, exatamente para esse aluno que tem um perfil mais previdencial. Não sei se essa expressão existe, mas é um perfil mais de previdência, de construir a riqueza por longo prazo e não quer ficar olhando muito para o mercado, que é esse artigo aqui que ganhou o Prêmio Fama. Para quem não sabe, o Prêmio Fama é como se fosse o Oscar das finanças, que é o The Other Side of Value, The Gross Profitability Premium, do Robert Novi Marx. Então, eu vou pegar aqui e vou, mais uma vez, te ensinar, se você não fala inglês, como que você joga esse joguinho aqui, ó, de aprender as coisas através do chat GPT. Eu não sei se vocês também têm essa mania, mas eu peço, por favor, o chat GPT. Então, vamos ler aqui o que o chat GPT fala do resumo desse artigo. A rentabilidade medida pelo lucro bruto sobre ativos tem aproximadamente o mesmo poder que o valor contábil sobre o valor de mercado na previsão da variação média dos retornos. Empresas lucrativas geram retornos significativamente mais altos do que empresas não lucrativas, apesar de terem índices de valorização significativamente mais altos. Controlar a rentabilidade também aumenta drasticamente o desempenho das estratégias de valor, especialmente entre as ações maiores e mais líquidas. Esses resultados são difíceis de conciliar com as explicações populares do prêmio de valor, já que empresas lucrativas são menos propensas a problemas financeiros, têm durações de fluxo de caixa mais longos e apresentam menores níveis de alavancagem operacional. Controlar a rentabilidade bruta explica a maioria das anomalias relacionadas aos lucros e uma ampla gama de estratégias de negociação lucrativas aparentemente não relacionadas. O que ele quer falar aqui com alavancagem operacional? São empresas que elas têm pouco custo fixo. E aí, eu adaptei esse artigo, pessoal, para a realidade brasileira, usando o seguinte: empresas de beta baixo, empresas com pelo menos 6 anos de lucro operacional e empresas com um ROIC médio dos últimos 2 anos acima da média. E aí eu faço um algoritmo baseado nessas métricas. E a gente vê ao longo do tempo que isso tem uma rentabilidade acima da média, tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado americano. No mercado americano, essa vantagem ela tem sido menor, no meu entendimento e na minha observação nos últimos anos, devido a esse fenômeno das empresas de tecnologia chamado Big Techs, que já foi chamado de FANGs,
já foi chamado de agora Fantastic Seven, e essas empresas elas estão fugindo todas as médias do que se acredita aí de mercado. Mas o que eu acho que o grande tchan desse artigo é o fato da gente selecionar somente empresas com 6 anos consecutivos de lucro líquido ou operacional. Isso aí vai depender da tua disponibilidade de conseguir esses dados. E o beta baixo. Eu acabo botando alguns outros pontos, como o crescimento dos dividendos ao longo dos últimos 6 anos. Mas, basicamente, se você se fixasse nessas duas características, isso já limpava um monte de lixo que normalmente a gente recebe de clientes, né, Christian? Que vem com umas empresas tipo Cogna da vida, umas empresas tipo Casas Bahia, Magazine Luiza, que destruíram muita riqueza dos clientes, né? Exatamente. Então, o processo que a gente faz é justamente filtrar esse lixo, né? A gente está num oceano. A gente quer ir onde estão os peixes que a gente quer pescar. Se a gente quer ter lucro, quer receber os dividendos de forma mais consistente, a gente tem que ir onde tem a maior chance de acontecer, que é justamente nas empresas que têm um histórico de lucratividade. Porque é muito mais fácil, né, uma empresa que é lucrativa nos últimos 5 anos continuar dando lucro pelos próximos 5 anos, 10 anos, do que uma empresa como a Casas Bahia, Cogna da vida, essas empresas que só dão prejuízo começarem a dar lucro, né? Então, essas ações justamente não têm lucratividade, que têm uma alavancagem muito alta, endividamento alto, são justamente essas que acabam entrando, que a gente falou antes, as ações de loteria. São as ações que têm uma alta volatilidade, né? E em algum momento elas vão lá, dão uma porrada, e o investidor acha que aquilo vai se repetir para o futuro, vai lá ficar comprando esse tipo de empresa, né? E o resultado é que perde dinheiro, né? Ele tem retornos abaixo do mercado. Se ele comprasse um BOVA11 da vida, um IVB11 da vida, ele teria mais retorno do que fazer isso. Exatamente. Outro artigo que eu quero trazer aqui para vocês é o Low Beta Anomaly, uma decomposição em efeitos macro e micro. Então, eu vou pegar aqui o abstract desse artigo, vou botar no chat GPT para que a gente possa ler juntos. Traduza. Então, ações de beta baixo oferecem uma combinação de baixo risco e altos retornos. Decompomos a anomalia em componentes micro e macro. O componente micro ele vem da seleção de ações de baixo beta e o componente macro ele vem da seleção de países ou indústrias de beta baixo. Ambas as partes contribuem para a anomalia de baixo beta, com implicações importantes para a construção de portfólios de volatilidade gerenciada. Isso aqui, para a gente entender que quando você investe no Brasil, você naturalmente, no mercado como um todo, pela crise política, dificuldades que a gente conhece em relação a risco jurídico, esse já é um país de alta volatilidade. E lembra que o investidor aqui ele está olhando pelo ponto de vista de retornos em dólar. Então, por mais que a gente veja uma certa volatilidade em reais, quando você vê uma empresa caindo 20%, só que o dólar, ele nesse período, se valorizou em relação ao real mais 10%, a gente tem uma amplificação dessa volatilidade. E a gente está vendo, desde 2008, um descolamento dos Estados Unidos com relação ao mundo. Então, os Estados Unidos, por mais que ele tenha uma dívida trilionária em relação ao PIB, e que nessa última reunião dos acionistas da Berkshire Hathaway, Warren Buffett deixou claro que ele acredita que a gente terá uma alíquota de imposto de renda maior, e essa foi a justificativa do porquê ele vendeu as ações da Apple para aproveitar isso, ainda continua sendo um lugar que, por mais que todo mundo fale há mais de 10 anos e os Estados Unidos estão caros,
continua gerando retornos ainda maiores para os investidores de lá. Então, eu colocaria, de um lado, Estados Unidos, Canadá. De outro lado, eu colocaria países como Turquia, Brasil, China, Argentina. Então, entenda que a gente pode entender o beta baixo a partir das indústrias, do BEST lá, que eu falei do Barça. A gente pode fazer isso do ponto de vista macro também, por causa das indústrias, né? Saneamento, seguros, telecom, elétricas, bancos grandes. E a gente tem um componente micro, que é o que a gente falou no outro artigo. Empresas com poucos custos fixos, elas terão mais resiliência num momento de crise. Então, vamos pensar aqui num espectro. De um lado do espectro, a gente tem empresas no Brasil com altos custos fixos e com indústrias altamente voláteis. Vamos dar o exemplo aqui de siderurgia. Do outro lado, a gente tem empresas de seguros com baixos custos fixos numa economia como a americana. Conhece uma empresa americana com baixo custo fixo, com grande exposição a seguros, Christian? Só imagino qual que é. Berkshire Hathaway. Agora, me fala, Christian, uma empresa de siderurgia no Brasil com altos custos fixos. CSN, Uzi Minas. E essas empresas aqui são as empresas que a gente gosta de fazer estratégias de momento. Entendeu como é que quando a gente mistura essas duas características num mesmo portfólio, a gente chega num lugar de poder buscar altos retornos através de especulação e poder estacionar o nosso dinheiro para o longo prazo através de uma estratégia clara? Isso é um outro nível de conhecimento, né, Uli? Você entender como os fatores eles se relacionam. Como baixa volatilidade se relaciona com alta volatilidade, como se relaciona com o momento. Então, justamente, a gente busca ter na carteira de investimento, focada a médio e longo prazo, empresas nessas características de demanda inelástica, e do outro lado, surfar as tendências justamente dos ativos que têm um beta mais alto, né? Uma CSN, os Minas da Vida, Petrobras também, que pega boas tendências. Então, isso vai fazer com que você tenha um portfólio, né? A gente sempre vai olhar aqui a visão da carteira total, né? Nunca só uma estratégia isolada, como a estratégia do Factor Invest se conecta ao Trend Following, como as coisas se conectam, como que o investimento aqui no Brasil se conecta com os ativos em dólar, né? Você tem esses vários níveis de diversificação em classe de ativos, diversificação entre estratégias e também diversificação entre fatores de risco. Então, a gente fala que isso aí é a arte de investir, né? Você conectar essas diversas coisas dentro de uma carteira de investimentos. E isso não é difícil, pessoal. Pode parecer difícil se você está escutando isso pela primeira vez, mas pode ter certeza. Para mim é mais fácil combinar isso numa carteira de investimentos do que combinar a cor do sapato, o tecido da calça, o estilo da camisa e o casaco que eu tenho que usar. Tá bom? Vou trazer aqui um outro artigo, Christian, que é o Investing with Style, do Cliff Asness e o Tobias Moskowitz. E outros caras aqui, né? Então vamos botar lá no chat GPT. Traduza o português do Brasil. Os investidores, eles são bombardeados por uma variedade de estratégias de investimento de uma indústria financeira em crescimento e cada vez mais complexa. Cada uma reivindicando melhorar os retornos e reduzir os riscos. Em meio ao clamor, a pesquisa acadêmica examinou o vasto panorama e encontrou 4 estratégias de investimentos intuitivas. Quando aplicadas de forma eficaz, proporcionaram retornos positivos ao longo prazo, com baixa correlação entre si e com os mercados tradicionais. Os 4 estilos seriam valor, momento, carry e defensivo.
se mantiveram de forma única, através de uma variedade de classes de ativos, mercados e períodos, usando títulos muito líquidos e formam a base principal para explicar a variação dos retornos na maioria das classes de ativos. Discutimos a intuição e as evidências desses 4 estilos predominantes e detalhamos como implementar uma estratégia que possa acessar esses prêmios de estilo para melhorar o risco e os retornos dos portfólios tradicionais. Então, basicamente, o que esse artigo trouxe foi isso que o Christian acabou de explicar. Mas você usando estratégia de tendência, momento, né? É o nome da análise fundamentalista para tendência, valor, são empresas baratas, defensivo, que são as empresas de low beta, e o carry, que são as empresas que normalmente têm um yield, os ativos que têm um yield maior, e aí a gente fazer isso em mercados emergentes, como o Brasil, é uma maneira prática da gente explorar o carry, né? Existe uma estratégia chamada carry trade, onde o investidor ele vende renda fixa nos Estados Unidos, no Japão, na Suíça, e compra uma miscelânea de high yield bonds em mercados emergentes, como Brasil, Argentina, Turquia, México, China, entre outros. Então, ao longo do tempo, isso tende a ter um retorno positivo, né? E aí, de vez em quando, a gente vê alguns descolamentos, por exemplo, do franco suíço, do iene japonês, e isso acaba gerando alguns traumas no mercado, porque as pessoas acabam se alavancando demais para fazer esse tipo de estratégia. Mas aqui esse artigo mostra exatamente como essas estratégias têm baixa correlação entre si, e isso faz um portfólio diversificado ficar ainda mais otimizado. É interessante, né, a gente ressaltar de investir em estratégias que sejam descorrelacionadas, por quê? Porque tudo é cíclico, né? Então, por exemplo, quem comprou fator valor na década de 80 lá nos Estados Unidos, essa pessoa tomou uma boa decisão? Sim, ela tomou uma boa decisão. Só que isso não garantiu um bom resultado no curto prazo para ela. Ela teve que esperar de 15, 20 anos para ter o retorno. Foram décadas ali de retornos erráticos, né, para o fator valor. Só que se essa pessoa também tinha fator momento na carteira, que historicamente momento e valor tem correlação inversa, essa pessoa ela não performou na parte de valor, mas a estratégia de momentum dela, seja surfando tendências, ou diretamente se tivesse uma estratégia de seção transversal, que a gente vai falar quando for detalhar o fator momento, né? Essa pessoa conseguiu diversificar. Aí a mesma coisa quando a gente olha para países, né? Para classes de ativos. Na década anterior, 2000 a 2010, foi a década dos emergentes. E a Bolsa Americana não andou. E o que a gente teve depois? Bolsa Americana no hype. Então agora a moda é falar que você tem que mandar dinheiro para fora, que tem que investir lá fora, que aqui é tudo um lixo. A minha opinião pessoal é que na próxima década a gente vai ter um retorno à média. Ou seja, os emergentes performando acima dos desenvolvidos. Tá? Só que quem fica só seguindo o ruído, né? Olha só a narrativa, vai fazer o quê? Vai colocar todo o dinheiro agora em ações americanas. Será que isso é o mais sensato a ser feito no momento? Para mim, não. Não interessa quem é o presidente aqui no Brasil, eu sempre vou ter uma parte da minha carteira em ações do Brasil, seguindo uma estratégia. Também sempre vou surfar as tendências, eu sempre vou ter renda fixa, eu sempre vou ter ativos dolarizados na minha carteira. Eu falo para os meus clientes que renda fixa e ativos dolarizados é a estrutura da tua carteira. Essa estrutura ela precisa estar bem sólida. Depois você olha para o resto. Porque estando isso aqui concretizado, bem estruturado, você já está num excelente caminho, né? Exatamente. As pessoas menos experientes, elas têm uma tendência maior de investir olhando para o retrovisor, e isso pode ser uma grande armadilha. Você montou umas planilhas aí para mostrar para o pessoal, Christian? Sim, sim, vamos lá. A primeira delas foi um estudo que eu realizei no mercado brasileiro. Está compartilhando a tela? Foi. Então, o que é que a gente fez, né? O estudo aqui ele foi de 2010 até 2024, tá? Então, a gente fez uma carteira de low beta, uma carteira de high beta e também comparou isso com o BOVA11. O BOVA11 é o ETF que replica o Ibovespa, né? Aí, o que que a gente percebe, né? Que aqui a gente tem retornos anuais, inicialmente. Quem começou com 100 mil reais na estratégia do low beta e reinvestiu o capital, não fez nenhum novo aporte,
transformou 100 mil reais em 828 mil reais. Já uma carteira de high beta teria perdido dinheiro ao longo desse período aqui. Então, estaria agora com 77 mil reais. Já quem investiu 100 mil reais no BOVA11, teria 205 mil reais. Ou seja, a carteira de low beta superou tanto o BOVA11, mas também a carteira de high beta. Aqui a gente tem os anos, onde está assim, quer dizer que a carteira de low beta superou o BOVA11, aqui na coluna F, e na coluna G, quer dizer que, quando está assim, que a carteira de low beta superou a carteira de high beta, né? Então, aqui dos 14 anos, a gente pode ver que somente em 5 a carteira teve retornos abaixo do BOVA11, tá? Aí, quando a gente vai comparar isso com a estratégia de high beta, a gente percebe que somente em 4 anos o retorno foi abaixo. Especial, se for analisar aqui, ó, em 2020 para 2021, a carteira high beta deu 109%, enquanto a carteira de low beta deu 37%. Isso aqui costuma acontecer justamente após grandes crises no mercado. Então, isso aqui foi ali logo após aquela queda toda que ocorreu em março de 2020. Esses 109% aqui eles foram de maio de 2020 até maio de 2021, desse intervalo de um ano. Aqui a carteira de high beta superou em muito a carteira de low beta. Tá? Isso aqui também tende a acontecer com o momentum. Após grandes crises, as empresas que tiveram as piores performances nos últimos meses são as que tendem a subir mais. E é nesses momentos justamente que ocorre o drawdown das estratégias de momentum, tá? Então, avançando aqui, o que a gente tem também? Aqui eu peguei retorno móvel de 3 anos, tá? O retorno móvel de 3 anos, ele nos diz aqui, ó, quem está investindo, começou há 3 anos atrás, qual é o retorno que essa pessoa está tendo na estratégia de low beta, no BOVA11 ou no high beta? Quem começou 3 anos atrás está com retorno de apenas 9%, na estratégia aqui de low beta. O BOVA11 está em 4,8%, e quem investiu numa estratégia de high beta está perdendo 63,9% nesse período aqui. Então, às vezes, pode parecer pouco, pode parecer ruim você ter um retorno de 9% em 3 anos. Só que quando você olha para o resto, você percebe que aquilo está muito pior. E muitas vezes uma boa estratégia ela não vai te dar rios de dinheiro em intervalo de tempo. Ela simplesmente vai te proteger das quedas. E é isso que a gente tem que olhar também. Não somente para retorno, mas para o risco daquela estratégia, né? Aqui a gente também tem retorno móvel de 5 anos. A gente percebe que em todas as janelas a estratégia de low beta superou o BOVA11. E na janela aqui de 5 anos, somente em uma a estratégia não superou o high beta, que foi de 2016 até 2021, tá? Foi Outra aí coisa um interessante. ano atípico, né? Por causa do Covid, né? Ou não? Exato, exato, isso mesmo. Isso aí mesmo. Aqui eu peguei as estatísticas de todas as empresas que entraram na carteira de low beta, tá? Todas elas. Então aqui a gente tem também patrimônio líquido, lucro líquido dos últimos 12 meses. O que eu fui analisar, né? A gente tem 210 empresas aqui nessa amostra. Quantas delas tinham lucro nos últimos 12 meses? 191, que dá que 90,95% das empresas tinham lucro nos últimos 12 meses, tá? Enquanto apenas 19 não tinham, estavam no prejuízo. Empresas com patrimônio líquido positivo. 206 tinham patrimônio líquido positivo quando a gente formou a estratégia. E apenas 4 tinham patrimônio líquido negativo. Se a gente comparar com a carteira de high beta, olha o que a gente vai perceber. Das 210 empresas, 123 tinham lucro. Já um número bem menor do que na estratégia de low beta. E 87 com prejuízo. Ou seja, caiu aqui de 58%, caiu de 90% para 58%. Ou seja, quando a gente foca no horizonte, no universo, né, de empresas de beta alto, a gente tende a ter ali empresas que não vão performando muito bem, elas estão tendo prejuízo, tá? Outra informação importante que a gente tem aqui, posições vencedoras e posições perdedoras. Na estratégia de low beta, das 210 posições, 146 foram positivas, o que equivale aqui a uma taxa de acerto de 69,5%. Isso aqui é alto, tá? A gente costuma ver uma taxa de acerto em torno de 60%. O payoff, em contrapartida, ficou de 1,59. Então, como a gente teve uma taxa de acerto maior, isso reflete também num payoff um pouco menor. A gente costuma ver um payoff em torno de 2 em outras estratégias que a gente testa aqui. Mas como aqui a gente teve uma taxa de acerto maior, um pouco maior do que a média, o payoff também foi um pouco menor.
E aqui uma outra lição que a gente vai falar em outros episódios do podcast, né? Sobre ter payoff alto e taxa de acerto alta. Muita gente acaba buscando ter ao mesmo tempo. Isso não é possível, tá? Isso é uma ilusão que muita gente vende por aí no mercado. Estratégia high beta. Posições vencedoras foram 94, posições perdedoras 116. Então equivale aqui a 44% posições vencedoras e 55% posições perdedoras. Média dos ganhos da carteira high beta. Das posições vencedoras que a gente teve, a média dos ganhos foi de 30% e a média das perdas foi de 53,91%. Payoff aí de 0,56. Quer complementar alguma coisa aqui, William? Eu posso continuar? Pois, estou muito feliz aqui vendo essas coisas, porque, cara, eu não vejo ninguém trazendo esse nível de detalhe, esse nível de sofisticação em análise aqui no Brasil, cara. Estou muito orgulhoso de você e da gente, tá? Toda honra e Só o glória pro começo. Senhor. Amém. Então aqui, pessoal, a gente pegou e estimulou como teria ocorrido, né, um long and short nessa estratégia aqui, de comprar low beta e vender high beta, apostando na anomalia do beta baixo. Aí aqui eu fiz duas simulações, tá? Aqui na coluna L, o que vocês estão vendo é o seguinte, tá? Se em todos os anos eu tivesse comprado 100 mil reais na carteira low beta e vendido 100 mil reais na carteira de high beta, qual teria sido o resultado ano ano a ano, tá? E que vocês estão vendo isso. Então, se a gente somar o resultado, a gente percebe que isso deu lucro. Então, aqui um lucro de 199 mil reais. Então, todos os anos eu comprei 100 mil reais de low beta e vendi 100 mil reais das ações de high beta. Só que o mais adequado a gente fazer para diminuir o risco dessa estratégia é justamente equalizar o beta da carteira comprada com o beta da carteira vendida. Para justamente que nesse ano, como foi lá em 2020 para 2021, onde a carteira high beta deu uma porrada aqui de 109%, enquanto a low beta deu 37%. Tá? Por quê? Porque justamente a carteira high beta ela tem um beta mais alto, então vão ter alguns períodos de tempo onde o mercado vai subir forte após uma crise e essas ações elas vão subir muito mais. E se você está short nelas, você vai ter um prejuízo. Pode ser grande. Você vai ter um drawdown grande aí nesse momento. Então, o que a gente pode fazer? A gente Deixa eu só te pode. interromper aqui agora, Christian. Falando Sim. isso, lá no evento presencial do Master Business, eu fiz uma apresentação onde eu mostrei exatamente essa ressaca do momentum, né? Uhum. Aonde depois de uma queda muito forte, existe um rebound do mercado e é exatamente o que aconteceu aí depois do Covid, né? Eu nem tinha separado esse esse artigo, mas eu vou tentar achar aqui rapidinho. Beleza. Continue aí. Já, já que na carteira de long and short de beta igual, o que a gente faz, né? A gente vem aqui, por exemplo, 2023 para 2024, que é o último ano. Essas foram as ações da carteira de beta baixo, tá? Aí a gente vai colocar pesos iguais entre elas. Formei ela aqui com 15 ações, a gente coloca pesos iguais, então dá 6,67% de peso em cada uma das ações. Aí a gente pega o peso e multiplica pelo beta da ação, a gente chega no beta resultante da posição. Aí somando as 15 ações, a gente teve um beta resultante da carteira comprada de 0,43, tá? Aí na carteira vendida, o que que eu fiz? Eu ajustei a exposição para também ficar com beta aqui de 0,43. Para as duas coisas elas se anularem, eu fiquei ali com o beta zerado na carteira. Então, para cada 6,67% que eu comprei na carteira de beta baixo, eu vendi apenas 1,55% na carteira de beta alto, tá? Aí, se eu somar, né, as duas coisas, comprei 100 mil reais na carteira de beta baixo, aí eu entrei vendido com 23 mil reais na carteira de high beta, meu capital alocado aqui foi de 76.700 reais, tá? Nesse momento. O lucro, o prejuízo, esse intervalo aqui de um ano, foi o quê? O resultado da ponta short, e aqui eu não estou considerando os custos, tá? Isso aqui é algo importante, não estou considerando aqui os custos de aluguel, porque ficar vendido no papel não é barato, tá? Não é barato, não é de graça no mercado. Aqui a gente tem o resultado da ponta long, foi R$ 13.600. Somando os dois, a gente tem o quê? Um resultado aqui de 19.681, nesse intervalo aí de um ano. Sobre o capital que a gente alocou,
de 76.700, foi um lucro aqui de 25,6% nesse intervalo de um ano, tá? Então essa é uma outra alternativa para a gente reduzir o risco desse tipo de estratégia, de long and short, tá? Porque vocês podem perceber que aqui em 2021, quando eu vendi 100 mil e comprei 100 mil, tomei aqui um prejuízo de 72 mil reais. E já quando eu fiz aqui essa estratégia de equalizar o beta da carteira comprada com o beta da carteira vendida, ok, eu tive que colocar dinheiro aqui, mas em contrapartida eu não tive essa perda. Eu tive aqui um lucro de 6.800 reais. Perfeito? Aqui a gente tem as 15 ações de menor beta da bolsa atualmente. Aqui é interessante complementar, né? Eu peguei beta de 60 meses, os últimos 60 meses, aqui para o estudo, tá? Então, a Telefônica Brasil hoje é a empresa de menor beta da bolsa, seguida pela Taesa, JBS, Suzano, Alupar, SLC Agrícola, Carrefour, Transmissão Paulista. Então, a gente percebe, né, que são empresas justamente aqueles setores que a gente comentou antes. Setor Best, setor aqui de alimentos, setor de energia, telecom, outra aqui de setor de energia, Coabim, papel e celulose, Odontoprev, Seguro. saúde, Odontoprev, exato. Também tem seguradoras, esse universo aqui de empresas de beta baixo. Aí se a gente olhar, né, as empresas de beta alto, a gente tem aqui o quê? A Gol, CVC, Azul, Casas Bahia, Lojas Marisa, Helbor, C&A, Positivo, PetroRio, Simpar, PDG, Anima Educação, Grupo SBF, Time, Show 3, não código dessa empresa aqui, nem conheço essa empresa, a Edux. Time for Então, se a Fun gente, faz shows aí. sim. Foi quem fez Se a o gente show da pegar, Taylor Swift. sim. Se a gente pegar o beta médio dessas 15 empresas aqui, ficou em 1,97, tá? Se a gente olhar também a cotação média dessas 15 empresas, deu 8,70. Então, o preço médio de cotação dessas ações hoje é 8,70. Se a gente olha aqui as empresas de beta baixo, o preço de cotação médio ficou em R$ 27. Então, mais uma vez, a gente mostra, né, que as ações de loteria, elas tendem a ter um preço nominal baixo, tá? Que a gente consegue verificar isso na prática, ok? Um outro padrão aí que talvez tenha acontecido, né, Cris? Tem uma regra na bolsa, gente, que a empresa não pode ter menos de R$ 1 para estar no Ibovespa. Aí ela faz um agrupamento de ações, onde empresa de 90 centavos, 80 centavos, 60 centavos, 10 ações viram uma. Uhum. Então ela passa de 60 centavos para R$ 6. E aí ela vai estar dentro desse valor nominal menor. Uma outra Aqui coisa. são as cotações atuais, eu não estou olhando para o passado aqui. Mas eu estou falando só do fenômeno, só. Sim, Se a gente sim. pegar esse processo aí de juntar 10 ações para ela deixar de valer menos de R$ 1, né? Eu consegui aqui o artigo, cara, mas eu achei muito bom esse teu estudo aí. Só para complementar, para quem não entendeu a lógica do long and short, imagina que você começou o Campeonato Brasileiro de Futebol e você vai ganhar R$ 1.000 cada ponto que um time fizer, e você vai ter que escolher um outro time onde você vai perder R$ 1.000 para cada ponto que ele fizer, né? Quando eu faço esse teste com os meus alunos, eles sempre falam assim: a gente está vivendo num atual momento onde Palmeiras e Flamengo têm tido mais pontos. E aí existe uma teoria que os times que estão subindo da segunda divisão, eles tendem a ir mal. Quem nunca viu a série Ted Lasso da Apple TV, veja essa série porque ela é muito boa para liderança e ainda fala desse padrão, porque esse é um time que vem da segunda divisão. Mas aí vamos dizer que você pegou lá o Palmeiras, que fez 70 pontos, e um outro time, vamos aqui fazer uma brincadeira com o Marquinhos, nosso aluno, Vasco, né? Que visita a segunda O divisão. Vasco tá bem agora. Vamos dizer que o Vasco fez 35, 30, 40 pontos. Então você vai receber R$ 70.000 e vai pagar R$ 40.000. Vai ter um saldo de R$ 30.000. Isso é exatamente o que é um long and short. Só que a gente está fazendo de dois clubes de futebol e na bolsa você pode fazer um Itaú Bradesco ou pode fazer com uma carteira, uma contra a outra, né? E complementando aqui o artigo sobre esse rebound, esse kick que o mercado dá, é esse artigo aqui, ó, One Brief
Shining Moment, e aí ele brinca aqui com o Momentum, Past Momentum Performance and Momentum Reversals. Então, a tradução aqui do ChatGPT, né? Motivado por teorias comportamentais, testamos se o desempenho recente da estratégia de momento prevê negativamente o desempenho de portfólios de momento antigos. Após o período do PMP no quintil superior, os portfólios de momento exibem fortes reversões de 2 a 5 anos após a formação, enquanto após períodos de PMP no quintil inferior, os portfólios de momento antigos têm retornos positivos. A diferença nos alfas acumulados de 5 anos de forma em frente para portfólios de momentos formados em meses de PMP alto e baixo é de 40%. Uma estratégia de negociação ponderada pelo valor com base nesse efeito gera um alfa de 0,4 por mês, né? Esses padrões são confirmados em dados internacionais. Esses achados apresentam um enigma para as teorias existentes de momento. Então, isso aí mostra um pouco desse comportamento. Depois, a gente tem que fazer um episódio só de momento aqui, que é uma estratégia muito rica para quem quer fazer dinheiro mais no curto prazo, né? Existe uma grande crítica, né, por parte de alguns autores, justamente, de que quando ocorre essa reversão, né, após uma grande crise, que esse drawdown ele não é suportado pelos investidores, então o momento não é uma estratégia que pode ser aplicada na prática, né? Só que se a gente olhar somente para a parte comprada, ponta long, o prêmio de momento pode ser capturado somente na ponta comprada. Você não precisa necessariamente ficar vendido, né, ficar short naquela ponta das ações perdedoras. Você pode simplesmente, assim como eu fiz ali com o beta, eu posso simplesmente comprar essas ações de menor beta e não ficar vendido nas ações de beta alto. Aí assim eu posso comprar as 15 ações que mais performaram nos últimos 12 meses e segurar elas. Porque assim, né, o que importa é a gente não estar exposto a essas ações ruins, essas ações que estão perdendo. Mesma coisa, no exemplo da Vale, né? A Vale é a ação que mais tem peso hoje no Ibovespa. Se a Vale ela começar a cair muito, o que vai acontecer? Uma carteira focada em momento não vai ter a Vale ali. Por quê? Porque a Vale está com uma performance fraca. E se pelos próximos 12 meses a Vale continuar tendo uma performance abaixo, o que é mais importante? É você não ter exposição na Vale, simplesmente isso. Só de não ter exposição na Vale, isso já é um ganho que você tem por parte da estratégia, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Só mostrar aqui também o estudo que eu fiz para os Estados Unidos. Lá eu peguei o ETF SPLV, que é o ETF das empresas de baixa volatilidade, o SPHB, que é o ETF das empresas de high beta, e comparei também com o IVV. Então aqui a gente tem primeiramente o desvio padrão, que eu calculei, peguei cotações semanais de 2011 até 2024. O desvio padrão do SPLV ficou em 2,03, do SPHP 3,66 e do IVV 2,28. Então, as empresas de maior beta tiveram justamente o maior desvio padrão. Questão de retorno. O IVV apresentou aqui o maior retorno, 404% nesse intervalo. O SPHP, 309% e o SPLV, 258%. Então, aqui nesse intervalo que a gente está analisando, sim, as empresas de high beta superaram as empresas de beta baixo. Aí, se a gente for olhar a composição do SPHP hoje, um terço são empresas de tecnologia. Então, justamente por essa distorção, né, das empresas de tecnologia, a gente percebe que o STF ele performou acima do SPLV, nesse intervalo que a gente está analisando. Porém, isso não aconteceu no período todo, né, que é o gráfico da curva de capital. A gente percebe que o SPHB superou o SPLV a partir de 2021 ali. Ó. Vocês podem perceber que o SPLV ele andava muito próximo ao IVV. Só que a partir de 2021 começou a ter essa distorção, tá? Começou a ter essa distorção. Drawdown máximo, qual foi a queda máxima que ocorreu nesse intervalo? O SPLV teve uma queda de 32,95%, que foi na pandemia, assim como o IVV teve uma queda de 31,83%. Ou seja, o que a gente está analisando? O ETF das empresas de menor beta, ele teve uma queda um pouco superior ao mercado como um todo, replicado aqui pelo IVV, que é beta 1. Mas, se a gente olhar o drawdown médio, aí sim, o drawdown médio do SPLV foi menor do que do IVV. O IVV foi 5,27, o drawdown médio, e do SPLV foi 4,44. O drawdown máximo do SPHB foi de 45,7%.
tá? Aí aqui o fator de recuperação, que é uma métrica onde eu pego a rentabilidade e divido pelo drawdown máximo, né? O IVV foi o que apresentou o maior fator de recuperação, seguido pelo SPLV e por último o SPHP. Então percebam, né, que mesmo o SPHP tendo aqui um maior retorno, ele não teve o maior fator de recuperação. Por quê? Porque o drawdown dele foi muito alto. Isso aqui é muito importante, né? A gente sempre analisar uma métrica de retorno sobre risco. E risco para mim no mercado, eu não entendo como desvio padrão. Risco para mim é drawdown, é queda, tá? Então por isso que eu, quando vou olhar retorno sobre risco, eu costumo olhar para o fator de recuperação, tá? E aqui do lado a gente tem os gráficos de drawdown do SPLV, também do SPHP. Então percebam, né, que tem muito mais quedas acentuadas no high beta do que no low beta. E se a gente comparar também com o IVV, né, vou arrastar aqui para cima o gráfico, comparar, né, o SPLV com o IVV, a gente teve essa queda aqui que foi bem parecida em 2020, mas de resto, né, a gente percebe que as quedas do SPLV, na média, são um pouco menores do que do IVV. Isso está refletido aqui no drawdown médio, né, que foi de 4,44, enquanto do SPHP foi de 10%. Então aqui a gente tem um estudo também no mercado americano entregue. Essa explicação aí que o Christian deu agora, pessoal, o que me traz de insight, né? Primeiro que se você tem uma estratégia de buy the dip, ou seja, compra queda, é muito mais seguro você fazer isso na estratégia de baixa volatilidade. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração dentro da gestão profissional de recursos é que, normalmente, um gestor que vende um fundo, ele está vendendo um perfil de volatilidade. Então, vamos dizer que, vou inventar aqui o gestor ele gosta de vender um perfil de 10% de volatilidade ao ano. Então, ele vai compor aquela carteira com renda fixa e renda variável. Então, ele consegue colocar muito mais renda variável dentro desse portfólio com a estratégia de baixa volatilidade do que a estratégia de alta volatilidade. Porque muitos poucos investidores acabam colocando 100% em renda variável e produzindo aquele retorno ali que o Christian mostrou. Volta lá no teu estudo, por favor, Cris, se você puder. Tá compartilhando. Então a gente está Foi. vendo ali, ó, que o retorno ele não foi, eu acho que ele foi 15%, 15 a 18% menor nas ações de low volatility, né? Enquanto o desvio padrão não foi na mesma proporção. Então, dentro de uma carteira onde você teria 80% de renda variável, você conseguiria colocar um perfil de risco muito menor nessa carteira e, com isso, ajudar uma pessoa que está entrando na renda variável a colocar mais renda variável dentro do seu portfólio e, com isso, aumentar a expectativa de retorno de longo prazo para ela. É esse trabalho que profissionais com entendimento em gestão eles acabam fazendo para pessoas de alto patrimônio, que é o que eu faço, que é o que o Christian faz, que a gente conhece as limitações emocionais dos nossos clientes. Nem todos os clientes têm a estrutura emocional que eu tenho, que o Christian tem, e essa é a realidade. Então a gente ajusta esse tipo de solução para esses clientes com mais de 1 milhão, 2 milhões de reais. Até estava discutindo isso com um cliente esses dias, Cris. Ele falou que ele fica tranquilo em botar o dinheiro dele no Bitcoin. Eu falei assim, quanto é que tu põe? Aí ele falou assim, 1,5% do capital. Aí eu falei, cara, a gente aqui está falando de estratégia para você colocar 80% do teu capital em renda variável para ser remunerado. E aí tu não pode ficar brincando com dinheiro. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à criptomoeda, né? É algo que a gente usa dentro das estratégias de momento.
Fala um pouco aí como é que você faz esse trabalho individual com os clientes, de entender o perfil dele, de conseguir lidar com a volatilidade. Como é que você adequa a carteira para isso, Cris? Por favor. Eu analiso dois fatores, né? A capacidade e a disposição da pessoa ela assumir risco. O que que é a capacidade? Essa pessoa, ela tem quantas fontes de renda? Ela tem reserva de emergência? Ela tem seguro de vida? Ela tem plano de saúde? Se ela tem essas coisas, isso significa que ela tem uma robustez financeira. Então, isso vai permitir que ela assuma mais risco. Só que ela tem disposição para assumir risco. Muitas vezes a pessoa tem, né, toda essa estrutura bem formada, mas ela simplesmente não tem muita disposição para assumir risco. E a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar essa vontade da pessoa. Aí, a partir disso, a gente vai e modela. Na carteira, aloca ali os percentuais. Mas eu sempre, como eu falei anteriormente, né, eu trabalho com uma estrutura, né? Sempre tem um percentual na renda fixa e sempre tem um percentual em ativos dolarizados. Isso é um mantra, né? Eu falo que isso é a lição de casa e momentos como a gente teve agora no início de 2024, né? Onde a bolsa aqui, ó, vem em queda, né? Quem não fez a lição de casa e fica nesse momento desesperado, nossa, é uma nova crise. É só uma correção normal que a gente está tendo no mercado. Uma correção normal que a gente estava tendo no mercado. Então, nesses momentos que é interessante, que a gente vê que a diversificação ela tem efeitos. Esse ano, né, o Ibovespa está caindo em torno de 6%. A minha carteira está positiva em 5,5%. Por quê? Porque eu tenho exposição na renda fixa, porque eu tenho exposição em ativos valorizados, porque eu tenho estratégia de tendência, porque eu tenho estratégia de Factor Invest em fator valor, em momentum, e me cria uma vantagem em relação ao mercado, porque eu excluo o lixo, eu faço essa filtragem dos ativos, e isso me permite ter uma vantagem no longo prazo, né? Então, o trabalho que eu faço com os clientes é criar uma governança para eles, onde eles possam investir de forma muito simples, sabendo por que comprar, por que manter, por que vender, sem ligar para macroeconomia, né, essas questões em que as pessoas acham que tem muita relevância, mas na verdade não tem tanta assim. Tá? Esse é um trabalho de desconstruir isso na cabeça das pessoas. Acha que qualquer coisa que o presidente fizer vai impactar diretamente na carteira. Muitas vezes não é assim que funciona. E se impactar, a gente tem que entender que isso é uma oportunidade. Porque como a gente falou antes ali, não interessa o que acontecer se tiver guerra lá no Oriente Médio. A gente vai precisar de energia elétrica, de alimentos. Então essas empresas, muitas vezes elas vão cair nessas crises, pequenas crises que ocorrem, mas não tem, a receita dela continua a mesma, não mudou o fundamento. E aí se cria oportunidades e a gente tem a estratégia certa para mapear essa oportunidade, né? Então, dentro de um portfólio diversificado entre classes, fatores e estratégias, eu vejo que a pessoa consegue manter um plano de investimento disciplinado, de longo prazo, e assim, atingir os objetivos dela de forma mais rápida, né? Exatamente. Tem mais algo para adicionar aí nesse episódio, Cris? Acho que hoje era isso. Não, eu quero te dar os parabéns aqui. Pô, ter uma aula absurda. Fico muito feliz de estar aqui ao teu lado. Deus vai honrar muito a tua vida e eu tenho Amém. certeza que vai ficar muito gigante. E um dia eu vou falar assim, caraca, eu já fiz conteúdo com esse cara aqui. Isso é só o começo, tá, irmão? O Galera, livro, hoje a gente vai falar de um livro. Eu vou pegar esse livro aqui, ó, na minha estante. Deixa eu achar ele aqui antes dele desaparecer. Fala aí o teu livro, por enquanto eu procuro ele aqui o pelo. livro que eu vou recomendar hoje, pessoal, é este aqui, ó. Continue a comprar maneiras comprovadas de poupar e enriquecer. Esse livro foi escrito pelo Nick Maggiulli, tá? É um cara que eu admiro demais. Esse cara, ele quebra algumas crenças em relação a finanças pessoais e investimentos. E uma delas, né, que gera uma polêmica, é que hoje tem muitos influenciadores na internet que falam que para você enriquecer, basta cortar gastos. E ele mostra ali com base em dados de que a taxa de poupança e o nível de renda estão altamente correlacionados. Então, a pessoa que ganha mais, ela tende a economizar mais também. Aí sempre vão ter os exemplos que fogem à média, né? Ah, tem ali um famoso que ganhou muito dinheiro, mas quebrou. Ou então tem uma pessoa que ganhou R$ 2.000 a vida inteira e ficou milionária. Esses são os casos que fogem à regra, tá? Uma pessoa que ficou milionária, quase certo que ela teve também uma renda alta ao longo da carreira dela. Por ter essa renda alta, ela conseguiu investir boa parte dessa renda no mercado financeiro, em algum outro negócio que gerou esse retorno para ela, tá? Então, algo bem interessante e eu acho que vale a pena
compartilhar, né? Perfeito. E o livro que eu quero trazer é o Pioneer in Portfolio Management, do David Swensen. Esse é um dos livros base que eu uso para formar os portfólios da Master Business, porque por mais que a gente busque retornos acima da média, a nossa preocupação com a segurança patrimonial dos clientes, ela é sempre em primeiro lugar, né? Porque não adianta nada você ter um potencial de retorno gigante na tua carteira se você não consegue sobreviver à volatilidade do mercado, e isso aqui é a grande pedra que a gente usa para se apoiar aí nesses momentos. É isso, Cris? É isso. Tamo junto, então. Seu Tamo episódio junto, só 5 começo. do Lembrete Racional. Isso é só o começo.